Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é festa, religião e cidade. Já estamos nos aproximando das festas de Natal, de Ano Novo e do Carnaval. A festa, além da alegria e do congraçamento, é sempre um momento de comemoração coletivo, o estar juntos. Historicamente falando, há dois tipos principais de festas: as religiosas e as cívicas. A religião, além de sua dimensão individual, que chamamos de religiosidade, é sempre um fenômeno social e coletivo que tem a ver com a formação da nossa identidade. A cidade é outra invenção coletiva que diz respeito ao viver juntos, ao conviver e ao sobreviver. Neste programa, vamos explorar a relação entre festa, religião e cidade, na sua complexidade histórica e na sua dimensão nacional. E a nossa convidada é a professora Leia Freitas Pérez, que é formada em antropologia e professora da UFMG. Bem-vindo, professora, é um grande prazer tê-la aqui. E ela é exatamente uma autora do livro que tem também esse título, Festa, Religião e Cidade. Qual é o propósito desse livro, professora? Bom, em primeiro lugar, Girolete, dizer que é um prazer estar aqui no teu programa, Obrigado. que eu tenho o costume de assistir em casa como telespectadora e que é uma alegria, uma honra estar aqui. Bem, este livro, ele é uma espécie de súmula, né, da minha atuação enquanto professora e pesquisadora, que se dá sempre nesse campo das relações entre festa, religião e cidade. Qual a relação histórica entre esses três elementos, festa, religião e cidade? Olha, a gente pode fazer uma série de relações, mas o que eu digo que festa e religião e cidade têm em comum é que ambos fazem comunidade, fazem sociedade. Né? Fazer sociedade enquanto aquilo que liga. Então, eu digo que se a religião nos liga com os deuses, né, a festa nos liga conosco mesmo. Com, né, as pessoas. Ou com os símbolos republicanos. Ou religiosos. Né? E a cidade nos liga com a própria polis, a ideia da civis, da cidadania. Então, eu digo que eles são três poderosos operadores de ligação, cada um na sua esfera, mas que essas três esferas também se interpenetram. Como que essa relação foi pensada na Grécia Antiga? É o que eu digo, se a gente vai olhar, eu defendo essa tese no meu livro, mas desde já reconhecendo que não é a única, nem quer se apresentar como a verdadeira. É uma ligação com a própria ideia de polis, né, porque a polis grega é o quê? Né? A polis grega está diretamente associada ao culto da deusa da cidade, que é Atenas. Então, eu digo que há uma ligação estrutural e genética da cidade com a religião, porque a religião era coisa da cidade e secretada pela cidade, de tal modo que a gente não tem muito como dizer, senão a gente vai ficar numa discussão, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, ou do sexo dos anjos, quem nasceu primeiro, a cidade ou a religião, mas que a gente pode apontar duas dimensões, a religiosa e a política, absolutamente associadas a partir desse ponto de se dizer que a religião é coisa da polis. Então, está intimamente associada, desde o começo, à relação da cidade com os seus deuses. Tanto que a grande festa, e para a gente já começar a articular com a festa, a grande festa em toda e qualquer cidade, geralmente está associada ao quê? Ao santo padroeiro. Sim, perfeito. Então, a gente vê a perfeita, né, conexão entre essas duas dimensões. Exatamente. Vindo agora para Roma, Roma segue exatamente a tradição grega, também nesse particular? Olha, Roma não é exatamente a mesma coisa, porque, primeiro, Grécia é mais antigo,
né? E está associado com a própria ideia da formação da polis. A gente deve a polis aos gregos, né? Os romanos já herdam a polis da Grécia, mas em Roma, no início, né, da formação romana, o mais importante em relação da religião com a cidade é que a religião era doméstica. Ela era feita, era o culto ao lar, aos deuses domésticos. No desenvolvimento romano, e sobretudo a partir do Império Romano, que ela vai passar a ser também um assunto coletivo do Império. Aí ela passa a ser um assunto do Império. Mas mesmo no começo, quando a religião era um assunto, era o culto do lar, isso tinha uma ligação com o Estatuto da Cidade, que permitia justamente, porque cada cidade tinha o seu deus, os seus deuses locais, isso dava uma autonomia para as cidades gregas, com base nas suas diferentes crenças religiosas e legislações a respeito. Vindo para o cristianismo, para a Idade Média, como é que se dá essa relação entre festa, cidade e religião? Aí é que a gente pode falar que, pela primeira vez, de fato, a gente vai ter uma associação, eu diria, mais institucional. Sim. Porque nós vamos ter o próprio Vaticano como um Estado. A igreja é uma religião única e institucionalizada, com certeza. Com certeza. Mas aí, a partir da Idade Média, a gente pode claramente, por essa linha que você está indicando, uma associação estreita e profunda entre o Estado e a religião. Parece que a religião comanda a festa e comanda também a cidade, digamos, a vida laica, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, na Idade Média, é muito difícil você saber onde que está onde está o outro, separar as coisas. Lá está realmente, de fato, tudo muito mais, ao mesmo tempo, misturado e institucionalizado. Por que nós vamos ter os calendários? Na Idade Moderna, o que muda nessa relação? Aí também muda do ponto de vista institucional, com implicações políticas, porque nós vamos ter o quê? A separação entre o Estado e a Igreja. E a formação do Estado Nacional. A formação do Estado Nacional. E aí que nós vamos ter, para fazer a relação que é importante, vai ser somente aí a partir da montagem do Estado, o Estado-nação, o Estado Nacional moderno, que nós vamos ter calendários. E com os calendários a gente vai começar a ver a nítida distinção entre a festa religiosa e a festa cívica. Que será tema do nosso segundo bloco. No segundo bloco nós vamos ver como é que muda a relação entre festa, religião e cidade com a descoberta do novo mundo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando o tema festa, religião e cidade. No primeiro bloco nós fizemos uma contextualização histórica da relação entre esses três fenômenos e já deixamos no ar o que seria o tema desse segundo bloco. O que muda na relação entre festa, religião e cidade com a descoberta do novo mundo e a incorporação de outros povos que aqui viviam? Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que a descoberta do novo mundo não afeta só a relação entre festa e religião e cidade. Perfeito. É um evento, né, como dizem alguns autores, que nunca, como nunca dantes, né, na história disso que a gente chama de humanidade. Sim. É a primeira vez, de fato, que a gente tem um encontro concreto, efetivo, com uma alteridade radical. Sim. Tanto que não se tinha, quando se dá esse encontro, né, nem os descobridores, nem as populações tinham sequer
palavras em seu vocabulário para descrever minimamente que gente era aquela que estava sendo descoberta. Né? E como festa, religião e cidade, do ponto de vista que eu defendo nesse meu livro, também nos trazem como tema a alteridade. Festa, religião e cidade nos colocam em encontro com o outro. E a descoberta do novo mundo traz isso. O que eu posso trazer para baixar um pouco mais a discussão é dizer como isso se deu no Brasil. Perfeito. Né? A festa religiosa foi, né, um dos instrumentos, um dos dispositivos explícitos e implícitos da política portuguesa de colonização e de evangelização, né? Obviamente que associado. Não se teria como evangelizar, que é colonizar, sem ação da religião, e a religião fazia a partir do quê? Da festa. O caso mais emblemático que a gente tem são das missões jesuíticas. É a prova mais cabal a esse respeito dessa nítida e explícita articulação entre festa, religião e cidade. E ainda muito pouco explorada, tanto na historiografia quanto nas ciências sociais, essa relação das missões jesuíticas com a festa, religião e cidade. Perfeito. São também três povos completamente diferentes e com concepções diversificadas. Quer dizer, o português, o índio e o negro. Como é que eles conviveram, digamos, com essas diferenças? Ou daí surge o sincretismo que nós vivemos até hoje no Brasil? Olha, de novo eu vou puxar a brasa para minha sardinha, claro. Festa, religião e cidade. E aí eu vou te dizer que, desse ponto de vista, nós tivemos uma feliz coincidência no Brasil de juntarmos três povos muito festeiros. Sim. Então, a festa já... E festas... de cariz religioso, mas obviamente que festas distintas. E é justamente do fato deles terem sido colocados aqui, a revelia deles próprios em contato, né? Houve, eu diria que como uma natural consequência, se é que se pode falar de que alguma consequência natural, o sincretismo. Sim. Porque era a única forma, não de acomodar, porque não se trata disso, conflito é permanente aí, mas de colocar em diálogo. Sim. E para mim é daí que resulta, né, a variedade e a diversidade festiva brasileira, produto desse sincretismo. Perfeito. Porque aqui também a cidade demorou a ser constituída, né? Então a relação ficou muito mais, talvez, entre festa e religião do que propriamente com cidade. Ou não? Não. Por quê? Só que a gente precisa fazer uma distinção em relação à formação urbana do Brasil, que eu também discuto num dos capítulos do meu livro, é que nós temos dois momentos. O momento inicial, vamos aí do século XVI até segunda metade do século XVII, as cidades brasileiras seguem o que a gente chama o modelo antigo da cidade colonial, que é a cidade costeira. Sim. As grandes cidades brasileiras, Salvador, São Luís, todas essas, Recife, depois Rio de Janeiro. E aí vai baixando. E nessas cidades, são chamadas cidades coloniais, a gente já tem esse esquema que é com fomento político explícito da coroa portuguesa de articular festa, religião e cidade. Inclusive, com montagem nas ordenações do reino, o calendário das festas que deveriam ser guardadas no reino e na colônia. Perfeito. Desde o começo. Tá? Sim. Só que aí, digamos, ainda temos pouca incidência isso na Constituição do que viria a ser o brasileiro. Só quando se dá, e aí Minas é crucial nesse momento, quando se descobre
né, quando se descobre o ouro em Minas, nós vamos ter um segundo momento de constituição da cidade no Brasil, que é o que eu chamo, é a constituição de uma rede urbana brasileira. Sim. Não é mais ligado à importação e exportação. Não, é por isso que vai se constituir através, né, de todas as atividades que envolvem, né, a atividade primeira, que é a mineração, vai se conseguir pela primeira vez, né, constituir o que é fundamental para que se caracterize sociologicamente uma cidade, segundo Max Weber, que é um dos autores em que eu me apoio, que eu acho que é o estudo mais definitivo sobre o que é uma cidade, é a existência de um mercado local interno. E Sim. isso só vai se ter a partir de Minas Gerais, a ponto de eu defender, que é a tese que eu defendo no meu livro, de que a gente só pode falar de cidade brasileira a partir do ciclo do ouro. Do ciclo do ouro. Perfeito. E também a primeira vez que nós temos a integração da economia nacional das várias regiões. Exatamente. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar as festas cívicas e religiosas aqui no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta, nós estamos trabalhando festa, religião e cidade. Nesse terceiro bloco, nós vamos trabalhar com festas religiosas e cívicas. Como caracterizar as festas religiosas aqui no Brasil? E se sabe que o povo brasileiro é um povo muito religioso, né? Olha, primeiro não dá para a gente falar das festas religiosas sem a gente falar do calendário, né? Que é muito interessante a gente pensar que o calendário, de fato, né, os tempos fortes do calendário são os tempos festivos, Sim. São as festas, né? Perfeito. Então, grosso modo, a gente pode dizer que a gente trabalha no intervalo entre uma festa e outra. Né? Então, nosso calendário já é um calendário que é marcado por festas, não é embora seja um calendário civil, claro. O que marca o tempo forte é a festa. A grande maioria dessas festas são as festas religiosas, porque são as mais antigas, são aquelas quase todas que nós herdamos, né, dos colonizadores portugueses e outras que foram entrando em função dos sincretismos religiosos. Por quê? Também o calendário religioso marcava a vida das pessoas. Exatamente, é isso que eu defendo, o que marca a nossa vida, o ritmo da nossa vida e as passagens são as festas e as religiosas, porque são as mais antigas. Sim. As festas cívicas, que hoje se caracterizam como os ditos feriados nacionais, 7 de setembro, 15 de novembro, elas são festas muito mais recentes, né, e que tem a ver com o que nós já tínhamos falado, com a constituição do Estado-nação na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E aí tem um fato histórico muito importante e que pouco se conhece, e que eu discuto no meu livro, que um dos primeiros atos, né, dos revolucionários franceses, estamos falando da Revolução Francesa, 1789, né, foi justamente mudar o calendário e substituir todas as festas do dito antigo regime para as festas republicanas. Então, foi a Revolução Francesa que inventou, historicamente falando, a dita festa cívica, em oposição, para desmanchar para ver a força da festa no imaginário da população, as festas ligadas ao antigo regime. O transitar de um regime para outro passava também pelas festas. Né? Exatamente. Tanto que a gente defende que toda grande revolução, né, ela começa onde? Numa festa. Em geral, é uma festa onde? É uma festa pública, né? Na praça
da cidade. Então, a festa, isso é importante você tocar nesse ponto, para chamar a atenção de uma característica da festa que, para mim, é crucial e faz com que eu estude festa, é esse seu potencial revolucionário. Perfeito. Vindo para o Brasil, por que o carnaval entre nós é tão importante? Olha, é difícil de achar uma razão. O que se pode dizer, primeiro, que o carnaval não é uma invenção brasileira. Sim. Né? Ele era a festa mais importante em toda a Idade Média, né? E era chamada e ele era uma festa e que justamente apontava esse caráter revolucionário e contestatório que eu falei antes sobre a festa, que o carnaval era a festa. Carnaval é interessante porque ele fica entre duas festas religiosas importantes, que é o Natal e a Páscoa, né? Que são do que a gente chama duas festas de ordem, né? E ele é uma festa da desordem. E na Idade Média, que ele era absolutamente popular na Europa, na Europa inteira, ele era esse momento de desordem, em que, inclusive, por que tem a figura do rei no carnaval? Porque ele era uma figura caricata do rei para fazer a charge, o deboche contra o rei. E o carnaval na Idade Média não somente é popular, como ele levou um autor que eu gosto muito, o Bakhtin, a caracterizar a força do carnaval no riso, que é a coisa do deboche, da fantasia, do travestimento, essas coisas todas, e caracterizar isso como riso e dizer que o carnaval, através do riso, é a segunda vida do povo. Acontece que nessa transição que nós já falamos também, da Idade Média para a Idade Moderna e, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, a gente vai ver que a festa cívica vai ganhando relevo dessa festa popular, a ponto de se dizer que no século XVIII, a gente tem a morte do carnaval como segunda vida do povo na Europa. Sim. E no mesmo tempo, que é só interessante para completar, que é interessante que no mesmo momento em que ele está acabando, não deixando de existir, acabando como segunda vida do povo na Europa, deixando de ter essa pregnância contestatória e popular, ele está pegando força no Brasil. Sim. Então, está acabando lá e renasce aqui. E renasce aqui. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, infelizmente. O Brasil é maior do que suas crises, professora? Ah, com certeza. Com certeza o Brasil é maior que suas crises, até porque o Brasil tem o carnaval e tem a festa. Né? A festa é uma possibilidade revolucionária de lidar com a crise, porque a festa é uma crise em relação à normalidade da vida ordinária. Isso de um lado. Então, eu acho que a gente tem esse mecanismo festivo que é uma maneira sui generis, com todos os seus paradoxos, de lidar com a crise. Por outro lado, a gente não pode esquecer que a própria ideia de crise é uma ideia moderna. Sim. Que vem junto com tudo que a gente já falou do Estado-nação, etc. e tal. E para o sistema, né, do Estado-nação, a crise é funcional. Sim. O Estado precisa da crise para se manter. Perfeito. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, cumprimentá-la pelo livro, que é extremamente interessante, muito bem escrito, né? E pelas suas ideias. Trouxemos a você, telespectador, a presença da festa, da religião e da cidade e a relação entre elas, porque ela nos ajuda a pensar a identidade do brasileiro e também, com a força da festa, superar a crise que nós vivemos. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.